Aí, para nós, né? Olá, povo lindo de Deus, graça e paz a todos vocês, amém? Vamos iniciar o nosso momento, o nosso culto de oração, adoração e reflexão da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite hoje aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor, paz, graça, misericórdia e todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Paizinho amado e querido, nós te pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que estão agora conectados, Senhor, que estão nos permitindo, Senhor, entrar em cada uma das suas casas através dessas plataformas, Senhor, para levarmos um momento de reflexão da Tua palavra, um momento de paz, um momento de renovo, de reconciliação contigo, Senhor. Paizinho amado, nós repreendemos nesse instante toda distração, Senhor. Nós repreendemos todo intento, todo dardo inflamado do inimigo contra as nossas mentes. E que nós estejamos com as mentes alertas, com o coração, os corações abertos para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início aqui àquele meu momento, aquela breve palavra, certo? Então, quem tem Bíblia, vamos abrir. E quiser nos acompanhar, me acompanhar, vamos abrir lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 13, que diz assim: o texto sagrado. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero iniciar falando um pouco sobre esses versículos aqui. Eu quero te falar o quanto eu admiro essa mulher e o que eu aprendo com ela. Amém? A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que ela, apesar de estar doente, apesar de estar sofrendo uma grande opressão, 18 anos, amados, que ela vivia doente. Uma grande opressão, ela estava na casa do Senhor. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Porque, amados, trazendo hoje para nós
Quando nós estamos com um problema sério, enfermidade ou qualquer outro problema, quando a situação está difícil, a gente fica logo, a maioria das pessoas, né? A pessoa fica logo desanimada. A pessoa fica sem ânimo. E só vai em busca do Senhor quando já não aguenta mais. Só vai em busca de ajuda, de um refrigério para a alma, quando já não aguenta mais a situação. A minha pergunta hoje para vocês é: há quanto tempo você está vivenciando um problema? Seja um problema na área emocional, na área espiritual ou até mesmo na área financeira. Ou até uma enfermidade, como é o caso dessa mulher. E você está quase desistindo de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor. Você está até que duvidando do poder de Deus na tua vida. Amados, lá no versículo 16 desse mesmo texto aí, nesse capítulo 13, diz que essa mulher era filha de Abraão. Aleluia. E como filha de Abraão, ela era filha da promessa de Deus. Amém? Amém. Ela estava, hoje eu entendo, depois eu meditando nessa palavra, eu entendo porque mesmo essa mulher doente, essa mulher debilitada, com o corpo debilitado, porque há 18 anos ela estava opressa, estava sofrendo com essa opressão, né? Então, eu entendo porque ela estava buscando ao Senhor, porque ela estava na casa do Senhor, ela estava lá porque ela acreditava que buscando o Senhor, ela encontraria a cura, ela encontraria solução para o seu problema. Amém? Amém. Ao preparar essa palavra, eu fiquei meditando dela e me perguntando, e agora eu pergunto a vocês: se fosse você que estivesse sofrendo com esse problema há 18 anos, será que você estaria buscando ao Senhor? Será que você estaria firme nas promessas do Senhor? Isso. Amados, às vezes eu encontro pessoas que estão vivenciando problemas há 2 meses, 3 meses, 6 meses e já estão reclamando, já estão murmurando. E até maldizendo do Senhor. Mas essa mulher, ela estava no lugar certo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu quero enfatizar para vocês. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei, não importa qual seja o teu problema. Mas para Deus não existe o impossível. Seja na área espiritual, na área emocional, física, como era o caso dela, e até financeira.
Amém? Amém. Eu quero te dizer que Deus tem o poder para resolver o teu problema. Aleluia. Amém? Amém. Amados, mas eu quero te dizer, você tem que buscar o Senhor para que você tenha êxito, para que você seja curado do seu problema, para que seja resolvido o teu problema. Você tem que buscar ao Senhor, você tem que orar, você tem que pedir ao Senhor, você tem que declarar a tua cura. Em nome de Jesus. Você tem que se quebrantar, você tem que se humilhar aos pés do Senhor, para que você alcance as promessas do Senhor. E então, amados, eu te pergunto, vocês querem ser curados? Você quer ter seus problemas resolvidos, seja eles quais forem? Faça como essa mulher, busque ao Senhor. Amém? Ore, peça, declara a tua cura em nome de Jesus. Busca as promessas do Senhor, amado. Busca as promessas do Senhor, porque Ele pode curar a tua alma, o teu corpo e o teu espírito. Amém? Amados, o que eu aprendo ainda com essa mulher é que ela foi persistente na adversidade. Ela insistiu. Olha que 18 anos não é fácil. Tem gente que com 6 meses já está se agoniando, já está, sabe? 18 anos. Ela foi persistente, ela não desanimou. Ela venceu o problema dela. Amém? Amém. Aleluia. E para concluir, amados, eu quero dizer a você que está buscando a solução para o seu problema há 5, 10 ou até mesmo 20 anos. Não importa o tempo. Deus sabe o tempo certinho, o tempo exato para resolver o teu problema. Aleluia. Amém? Amém. Continua persistindo, continua insistindo, perseverando no Senhor em oração. Porque a vontade dele, a vontade é dele, o tempo é dele. Lembrando que o nosso tempo, o nosso cronos, como eu já falei aqui outras vezes, é um. E o tempo do Senhor, o Kairos de Deus, é outro. Ele sabe exatamente o tempo certo para você resolver, para ser resolvido, para você resolver os seus problemas. Ou seja, para que você receba a sua bênção do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que vocês todos sejam abençoados na reflexão e na prática dessa palavra. Amém? Aleluia. Amém. Amados, Jesus, com seu amor e com a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor imensurável. Aquela mulher, quando ela foi para a sinagoga, sabe o que ela foi fazer lá? Ela foi ser ensinada.
Ela foi ouvir a palavra de Jesus. Era Jesus que pregava na sinagoga, ensinando aos discípulos, ensinando as pessoas que lá estavam. Jesus, tão maravilhoso, poderoso que Ele é, e bondoso para conosco. Ele chamou aquela mulher, Ele curou, Ele tirou, Ele aliviou a dor, o sofrimento, tirando aquela enfermidade do corpo daquela mulher. Amém? Então, amados, Jesus Cristo, através do seu Evangelho, Ele nos chama, Ele te convida a todos para virem a Ele e obter a cura da tua alma, a cura do teu corpo, a cura do teu espírito. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero ainda deixar um versículo para vocês, que é no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25, que diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a água, e a vossa água, e eu tirarei do meio de vocês toda enfermidade. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, como é linda essa promessa, essas promessas contidas nesse versículo. Como são ricas o que é explicitado aqui nessa palavra em relação a nós. Ele fala, amado, do conforto do nosso alimento. Ele fala da estabilidade da nossa saúde. Aleluia. Ele fala sobre aumentar as nossas riquezas. E fala também em prolongar as nossas vidas. Amados, medita nessa palavra. Reflete sobre o que o Senhor promete aqui nesse versículo para todos nós. É lindo demais. Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus maravilhoso, que cura, que salva, que liberta de todo o pecado. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Que todos tenham recebido, Senhor, mais de Ti. Que todos tenham sido tocados, alcançados pela Tua palavra. Que é o nosso prumo, que é a nossa verdade. Paizinho amado, vem tirando, Senhor. Vem curando, Senhor, toda dor, todo sofrimento, toda e qualquer enfermidade, Senhor. Cura o nosso corpo, nossa alma, cura nosso espírito, Senhor. Nos ensina, Senhor, a esperar e a descansar na Tua fidelidade. Nos ensina, Senhor, a seguir o Teu caminho para que nós possamos alcançar as Tuas promessas, para que nós possamos usufruir das Tuas promessas. Paizinho amado e querido, nós sabemos que Tu és o Deus que cura. Nós sabemos que Tu sondas
que tu esquadrinha nossos corações. Sabemos que tu conheces, Senhor, perfeitamente qual é a intenção do Espírito, a intenção do coração. Que nós possamos servir-te, que nós possamos cada dia mais caminhar nos teus caminhos, te servir com o coração íntegro, Senhor. Sim, Jesus. E com toda a nossa disposição da nossa alma. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe. Sempre. Porque por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto nós aqui e vós aí, temos o pleno acesso ao Pai por um só Espírito, Jesus Cristo, o nosso mediador. Amém. Amém? Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ouvir a palavra aqui do nosso pastor. Eita, gente, que quanta unção maravilhosa nós já temos aqui, e nós desejamos que o poder do Espírito Santo Amém. também esteja chegando com essa mesma intensidade aí na casa de cada um. Nossa, como o nosso Deus é maravilhoso, como Ele tem Amém. preparado, né, o melhor para mim, para vocês. Nossa, que legal. Entrou aí, sejam todos abraçados, né? Nós temos também outras cidades. Depois, se você estiver assistindo de outra cidade, você coloca aí, né? O pessoal de Remígio, né? Lagoa Amém. Grande. Depois tem outras pessoas aí que estão nos assistindo, Cacimba de Dentro. Isso, sintam-se abraçados, viu? Amém. Campina Grande, nossa, legal. Mas vamos ver o que o Senhor preparou ainda mais, né? Porque a sua graça e a sua misericórdia, ela está se renovando a cada amanhecer, né? Amém. Amém? E como é lindo a gente saber, né? A compaixão, o amor que Jesus tinha pelas pessoas mais necessitadas. Aquelas pessoas que estavam ali, doentes, enfermas, né? Possessas, oprimidas, né? E o Senhor Jesus não gostava de ver esse tipo de coisa. Ele sempre trazia uma solução para quem o buscava, né? E realmente, se você analisar, 18 anos é muito tempo, né? Nós temos casos aí de 38 anos, a pessoa esperando, mas as pessoas devem esperar na pessoa certa, naquele que é o Senhor dos impossíveis. Amém. Aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta, aquele que traz o provimento para as vossas casas, para as nossas casas. Aquele que preferiu nos chamar de filhos e filhas e disse que nós tínhamos um pai amoroso, um pai bondoso, um pai. E eu já falei em outras ministrações que Deus dos antigos, dos antepassados, eles eram um Deus que ninguém tocava, o acesso era muito limitado, só era reis, sacerdotes, profetas, né, quem falavam, né? E quando Jesus veio, que trouxe, fez esse novo contrato, essa nova aliança, a aliança de sangue, ele nos deu o acesso e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém chega ao Pai senão por mim. E quando nós confessamos ao Senhor Jesus, nós temos esse acesso. Então, aquela distância que o povo antigo tinha de chegar a Deus, nós já temos nas nossas mãos e o acesso direto através de Jesus. Amém. Essa foi a nova aliança. Esse foi o contrato que Deus fez após o precioso sangue de Jesus ter sido derramado na cruz. Por que a gente vai repetir algumas vezes? Porque nós estamos formando uma base para que você seja fundamentado na palavra verdadeira de Deus. Porque somente a palavra, a verdade, vos libertará. Se você conhece a verdade, não é qualquer doutrina de ventos ou dos homens, mas a sã doutrina, aquela que o Senhor Jesus ensinou e deixou na palavra.
Então toda a palavra de Deus é verdadeira. Toda a palavra de Deus é para estudarmos, é para aprendermos. É o manual da vida. Quando é manual da vida, é para qualquer situação. Então não importa hoje o que é que você passa aí na sua casa. Se você necessita de uma cura, busque o Senhor Jesus. Se você necessita de uma libertação, porque às vezes a gente fala em libertação e a gente pensa só em casos de possessões de demônios, mas tem tanta libertação que foge um pouquinho isso aí, que eles estão por trás, os espíritos maus, mas que nós vamos trabalhar e ajudar através da palavra, para que você, conhecendo o entendimento, conhecendo a verdadeira palavra de Deus, e você declarando, que algumas vezes você vai ter que declarar, você sim vai tomar posse e viver o melhor desta terra. Amém? Uma das coisas hoje que eu quero tratar aqui com vocês é exatamente o quê? A maioria sabe, mas não, às vezes não sabe usar. Conhece, mas não tem, vamos dizer assim, o conhecimento de usar com a autoridade que deve ser usada. Abra a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses 2, versículo 9. Onde diz a palavra do Senhor: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Deus o quê? Exaltou a mais alta posição. Então não existe posição maior, porque Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele deu o quê? O nome que está acima de todo o nome. Gente, presta atenção. A mais alta posição e um nome que está acima de todo nome. E no versículo 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e embaixo da terra. Para quê? Para que no nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho. Não é se dobre um joelho, dois joelhos, alguns joelhos. É todo joelho. Amém. E ele fala, nos céus, na terra e embaixo da terra. E eu quero que você comece a meditar e pedir ao Espírito Santo que lhe traga essa verdade para ser usada na sua vida com poder e autoridade que você nunca tinha usado e você a partir de hoje vai começar a usar. Amém. E o versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que a gente está falando muito na questão de Pai? Porque quando você se coloca na posição de família celestial, nós temos um Pai. Aquele Pai maior, que é o mais forte, que protege os filhos, que nos dá a proteção, que nos ensina, que nos acolhe. Quando nós precisamos, necessitamos, Ele está presente. Esse é o Pai que Jesus disse. Para a glória de Deus Pai, para dizer que nós temos um Pai, nós não somos órfãos, nós temos um Pai. E esse Pai é o Pai maior de todos, é o que tem o maior poder. Amém. Não importa a sua necessidade, não importa a sua enfermidade, que não é mais sua, a partir de hoje não vai ser mais. Porque você vai aprender a usar o poderoso nome do Senhor Jesus com poder e autoridade. Você vai saber quando usar, como usar e como esse poder ele vai se tornar um poder maior para você paralisar, para você se libertar, para você ser sarado, para você ser curado. Amém. E todas as situações da sua vida ser resolvido em nome do Senhor Jesus.
Porque quando a gente entender o que representa, o que é, que a autoridade está aqui, como eu posso colocar, em quais situações colocar, aí sim nós vamos ter e receber os benefícios contidos do que nós acabamos de ler. Esse nome, Jesus, diga aí em casa, Jesus, 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 clame a presença dele aí onde você está. Diga 2, 3, 4, 5 vezes, fique baixinho aí clamando, Jesus, Amém. Jesus, porque esse nome ele é inigualável, é um nome poderoso. Quando o nome de Jesus ele é pronunciado, os céus param, a terra para, tudo para escutar o que vai ser pronunciado após o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tudo fica imóvel, paralisado, esperando o que acontece. Versículo 10 novamente. Para que no nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai. Quando a gente fala assim no céu, vocês não têm noção o que é que acontece no céu. Se vocês fossem transportados para lá, vocês iriam ver que quando você está orando, você está pedindo, você está clamando e você diz em nome de Jesus. Quando o nome é pronunciado, os céus todos paralisam lá. Os anjos ficam esperando a ordem de Deus. Alguém lá na terra está clamando. Alguém lá na terra está pedindo, falando, orando em nome de Jesus. Quando fala Jesus, eles já ficam prontos e apostos para quê? Para que o Deus Pai dê a ordem e venha nos entregar. Porque os anjos são o quê? Os mensageiros de Deus. É quem traz o céu para a terra e a terra para os céus. Então tudo para. Os anjos ficam dizendo lá entre eles. Existe um auxílio lá embaixo. Existe alguém precisando de auxílio. E Deus dá a ordem e eles vêm e nos entregam o nosso pedido. Quando você orar, ore com vontade. Ore com fé. Mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja em situações difíceis. Mas você vai ter a certeza que quando você pronunciar o nome Jesus, foi uma ordem de comando dada lá nos céus para chegar em sua situação, no que você estava necessitando, no que você estava precisando, ou talvez até num livramento. Seja que situação for, quando você orar, ore em nome de Jesus. E lembre-se que nos céus, os anjos estão lá, esperando a ordem divina do nosso Pai para nos atender. Amém? Amém. Porque os céus eles vão se mover para nos atender. Está escrito. Abra aí a palavra do Senhor em João 16. João, capítulo 16. Versículo 23, eu vou dizer o B e depois a gente lê completo. 23b. Eu asseguro. É Jesus dizendo. Eu asseguro. Que meu Pai. Quem? Meu Pai. O nosso Paizinho celestial. O nosso Deus maravilhoso. Dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome.
Gente, como é tremendo isso aqui. É a própria palavra, é a própria verdade dizendo que quando nós usarmos o nome de Jesus para pedir a Deus, pedir ao Pai, Ele dará tudo que a gente pedir. Tudo. Ele está dizendo só algumas coisas, não. É tudo. Tudo que estiver alinhado à palavra de Deus, tudo que estiver na vontade de Deus para os filhos e filhas. Então, quando você for pedir, você pergunta: Pai, eu sou filho, filha, eu merece, então pede. Amém. Em nome de Jesus. Ele diz: naquele dia, vocês não me perguntaram mais nada, mas eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Aleluia. Gente, é forte demais. Amém. Porque às vezes você não entende o poder e a autoridade que tem quando você pronuncia o nome de Jesus. Mas a partir de hoje você vai declarar, você vai falar com mais autoridade e poder. Porque você sabe que por trás do nome existe o maior poder dos céus, de Deus. Amém? E na terra, tudo que vier contrário e for para atacar a vida de vocês, vocês podem paralisar, orando também e dizendo: eu paraliso em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus. Comece a abençoar as pessoas. Comece a abençoar seus filhos. Comece a abençoar sua casa. Comece a abençoar os que vivem convosco. Para vocês verem que quando você abençoa, você recebe. Porque é a lei da reciprocidade. Comece praticando dentro da sua casa. Comece. Porque se você passa situações difíceis, desertos, tempestades, enfermidades, escassez, tudo isso que a gente convive e vive aqui na terra, se está chegando e te assolando aí, é o momento de você usar o poder do nome de Jesus e paralisar. Amém. E dar aquela ordem: erga-se e se jogue no mar. Porque é você que tem que fazer. Porque se o Senhor deixou para mim e para você esse poder, essa autoridade, é para nós usarmos. E tem gente sofrendo aí porque não conhece essa verdade. E por não conhecer essa verdade, não usufrui. E por não usufruir, meu povo perece por falta de conhecimento. E hoje você está entendendo que tem um poder, uma autoridade no nome de Jesus e que você tem que usar para o bem. Usar para paralisar as coisas ruins, o que se levanta contra você, contra a sua família. Você vai começar a orar agora e vai dizer: em nome de Jesus. E você vai ver o efeito. Comece a praticar a partir de hoje, porque a palavra ela tem que ser praticada. A palavra ela tem que ser falada, ela tem que ser dita, ela tem que ser propagada. Aprenda e ensine. Porque aquilo que é bom e aquilo que o Pai está querendo nos ensinar, Ele quer que você multiplique para as pessoas. Para que mais pessoas elas sejam abençoadas com a palavra. Para que o Evangelho, quando chegue aos quatro cantos, haja transformações de vida, haja libertação, haja cura. Porque quando nós vamos orar, nós oramos e repreendemos a enfermidade, depois declaramos e falamos em nome de Jesus. Porque na hora que eu libero Jesus, é ativado a unção, é ativado o poder de Deus, é ativado, o Espírito Santo fica só esperando a gente falar em nome de Jesus, seja curado. Aí o Espírito Santo vai, toca na enfermidade, cura, destrói, restaura e acontece um milagre. Porque nós não somos nós somos apenas liberando a palavra, porque nós temos que liberar a palavra. Então quando eu digo Jesus, o milagre vai acontecer. Amém. Tenha fé para receber. Porque quando nós temos milhares de casos em que as pessoas estavam para acontecer um acidente ou algo ruim e a pessoa só lembrou na hora e disse: Jesus.
e não sentiu nada. Houve um livramento de acidente. Por quê? Porque simplesmente soube naquela hora que clamou pelo nome de Jesus. Eu já contei em outro caso que a mulher ia ser assaltada e ela não lembrou do salmo completo, ela só lembrou assim pelas penas. Mas o Espírito Santo estava ali ao lado dela, os anjos estavam ao lado dela, e aí, na hora que ela disse pelas penas, a intenção do coração era dizer: Jesus, me protege, Jesus! E automaticamente o ladrão correu. É como se ele tivesse visto um anjo grande ali, tivesse visto mais pessoas e foi afugentado. Por quê? Porque ela soube clamar. Apesar dela não ter dito exatamente como deveria, mas o coração disse, Deus liberou, os anjos liberou o Espírito Santo. E aquela mulher, ela teve o livramento. E nós temos milhares e milhares de testemunhos que quando foi dito e quando a pessoa proclamou e falou, em nome de Jesus, a situação se transformou. Nós temos outros casos também. Se você entrar num local, numa casa, num ambiente, seja de trabalho, seja onde for, e você perceber que existe um tumulto, existe uma aflição, existe algo uma atmosfera que não está muito legal, você vai usar o nome de Jesus e diz: Jesus, entra nesse ambiente aqui e traz paz. E você espera. Daqui a pouco você vê que aquela situação ela foi sanada. Se tinha confusão, as pessoas acalmam os ânimos, porque o nome de Jesus ele traz paz. Se dentro da sua casa está um tumulto, de repente você diz: Jesus, entra aqui na minha casa e traz paz. E você vai ver que se tiver algum espírito imundo que é debaixo da terra, mas talvez ele tivesse solto andando por aí, quando você clama e diz: Jesus, traz a paz, você vai ver que o ambiente ele cessa, as brigas cessam, porque o nome de Jesus é poderoso. É nos céus, na terra e embaixo da terra. Aleluia. Tem milhares de testemunhos que eu posso te dizer, e você pela fé saber quando e como usar. Mas eu quero que hoje você comece a praticar no ambiente, porque o nome de Jesus vai entrar em toda a atmosfera da sua casa, do trabalho, da rua, seja onde for. E você vai começar a praticar e usar a autoridade. Porque é Ele quem vem, você só chama e Ele já está presente e faz acontecer. Aleluia. Traz a paz. E depois você vai dar seus testemunhos. Diz: eu aprendi que a palavra de Deus diz que eu tenho que clamar ao Senhor para vir aqui neste ambiente para mudar essa atmosfera. Porque é céus, terra e embaixo da terra. Então tudo que for vindo do maligno vem debaixo da terra. E eu tenho como usar. E eu tenho o direito de usar. Eu queria que você... Agora tem que ser falado. Nem que seja em voz baixa, mas tem que ser falado. Para quê? Porque não é a altura que você vai falar que vai... Não. Quando você proferir, nem que seja baixinho, o Espírito Santo escuta, os anjos escutam e Deus dá as ordens e acontece a transformação. Abra a palavra do Senhor aí em 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. Peguei a partir do versículo 7. Nós vamos ler um pouquinho aqui, mas só para você entender o poder de Deus, que é tremendo, e está todo ele no nome de Jesus para nós usarmos, nós filhos e filhas, nós cristãos. Quando nós entendemos esse poder e essa autoridade, você vai proferir agora, e as coisas, quando você falar Jesus, as coisas vão ficar paralisadas. Céus, terra, embaixo da terra. O que eu vou ler aqui em 2 Samuel 22, também você vai ver que é a mesma semelhança da parte do Salmo 18, acho que é a partir do versículo 6. Depois vocês conferem aí, tá? Nós vamos ver agora. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Na o quê? Na minha angústia. Então, se você está se sentindo angustiado, clame ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Do seu tempo, Ele ouviu. Então, na hora que você libera Jesus,
e você disse a sua angústia e disse em nome de Jesus, Ele já escuta no seu tempo. Ele ouviu a minha voz, Ele ouve a minha voz e ouve a tua voz. Ele ouve o meu grito de socorro, porque o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se, tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, porque Ele está virado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu nuvens escuras, estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor das densas nuvens e fez chuva o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos. Se você está sendo atacado, ore, clame, que o Senhor vai dispersar seus inimigos. Arremessou raios e o fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Das suas alturas estendeu a mão e me segurou. De onde? Das alturas Ele libera a sua mão, os seus anjos. Livrou-me do inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Vamos só ficar aqui, você continua aí em casa depois só para meditação. Mas eu quero dizer para você que quando você clama e você pede a sua oração, em nome de Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Paizinho amado, Ele libera para que seja atendido os nossos desejos e os nossos pedidos. Amém? Abra aí também Tiago 2,19. Tiago 2,19. Tiago faz uma pergunta, diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios também creem. E tremem. Gente, o nome de Jesus, quando é pronunciado, treme, paralisa os céus, a terra e embaixo da terra. Porque até os demônios tremem ao ouvir, ao ser liberado da sua boca, Jesus. Aleluia. Então, em todo momento, em toda situação que você tiver, em tudo, você diz Jesus. Até nos afazeres de casa, você clame a presença dEle para estar abençoando. No seu trabalho, você vai sair para a rua, você clama a presença dEle, para que você seja protegido dessas pragas, desses vírus, dessas pestes, de terremotos, de tudo que abala, tudo que vem para nos ocasionar problemas, prejuízos, seja o que for, você com a autoridade e o poder, você vai usar o nome de Jesus em qualquer situação. Use em qualquer situação perigosa, tá? Situação que você veja que não vem de Deus, aí você vai e repreende, pede proteção. Em caso de pessoas endemoniadas também, vocês vão, quando não tiver alguém que trabalhe com libertação, você diz: em nome de Jesus, eu repreendo o espírito maligno, sai dessa pessoa agora. E quem faz é o Espírito Santo, quem faz são os anjos. Você só vai declarar. Se você tiver uma situação dessa, você faz. Porque quem faz é Jesus. Amém? Porque em situações de caos, como a gente está agora, o que nós vamos fazer? Senhor Jesus, nos protege.
em todo local que eu for, onde eu colocar a planta dos meus pés, traz luz, traz paz, em nome de Jesus. E vai acontecer. A mão de Deus poderosa vai agir. Os anjos vão estar comigo, com você. Glória a Deus. Mas tenha fé ao pronunciar. Ah, mas eu não tenho tanta fé ainda. Mas só creia que quando você liberar o poderoso e precioso nome de Jesus, você vai lembrar que céus paralisam, a terra treme e embaixo da terra também treme. Só lembre disso. Amém. Ao pronunciar o nome de Jesus, a terra vai tremer. Embaixo da terra vai tremer. E os anjos em cima vão estar esperando a ordem de Deus para nos auxiliar. Amém. E você sabia que o nome pertence à igreja? Pertence aos cristãos? Foi nos dado eu vou chamar assim de procuração. Que você pode estar pensando, ah não, mas eu não tenho essa fé, não tenho esse poder todo. E eu te digo, tem sim. Porque foi o próprio Jesus quem passou uma procuração dizendo que eu e você, nós temos poder de Deus e autoridade de Deus para usarmos o nome do Filho. É claro que você não vai usar o nome do Filho indevidamente. Você vai usar o quê? Para o benefício do reino, o benefício dele. Se tiver contra as Escrituras, não vai funcionar. Agora, se as Escrituras estão dizendo que sim, 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 vai acontecer. É só você pronunciar, orar e clamar. Porque quando você pede, Deus pede em nome de Jesus, aí Deus atende. Amém. A partir de hoje, eu também vou dizer a você, você vai poder aceitar o que nós estamos falando, ou você pode rejeitar o conhecimento de Deus. Se você aceitar, você vai viver de uma forma diferente. Porque o justo vive pela fé. O justo vai colher e viver da forma melhor. Amém. E se você rejeitá-lo, você está rejeitando o conhecimento de Deus. E quando você rejeita o conhecimento de Deus, você está sujeito às leis mundanas. Amém? As pessoas, às vezes, elas vão chegar para você e vão tentar colocar dúvidas e medos. E dizer que a palavra do Senhor não ensina dessa forma, não ensina assim, não ensina assim. Isso é qualquer assunto. E você vai dizer, a palavra de Deus é verdade. Aí você vai começar a pesquisar e a buscar. Aonde? No manual da vida. Então sempre que tiver dúvida, você busque no manual da vida. Não fique por eu acho, eu vi. Não, sempre que existir dúvidas, nós temos que buscar. Aonde? Na fonte. E a fonte é o quê? O Senhor Jesus é a própria palavra. Aí sim, nós vamos ter a certeza e a verdade. E a verdade vai começar a nos libertar. Você também vai poder usar esse nome de Jesus. Como eu já dei aquele exemplo, né? Se você chegar num ambiente e você viu que está um ambiente pesado, são as forças ocultas que estão ali. Então você vai poder usar o nome de Jesus para paralisar. Você vai poder usar o nome de Jesus em toda e qualquer sua situação que seja perigosa. Você use. Contra as enfermidades. Contra talvez algo da sua vida que esteja paralisado ali em alguma área que precisa ser melhorado. Você clama ao Senhor. E quando você clama, eu vou te ensinar algo agora. Abra aí a palavra do Senhor, no Salmo 91, o versículo 10. Salmos. Eu vou ensinar com Salmos, mas você vai fazer com qualquer uma outra passagem. Para que você coloque em prática. Porque o Cristo está vivo. E nós pregamos um evangelho de um Cristo vivo. Para que aconteçam os milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Quando a palavra é ministrada, é liberada. O salmista diz, no 91, versículo 10. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. O que é que você vai fazer? Se você vai sair, você que está em casa, você vai pedir proteção para você, para seus familiares, para sua casa. Você vai declarar. Aí você diz assim: em nome de Jesus,
Eu tomo posse do que está escrito neste Salmo 91:10. Aí você diz: nenhum mal me atingirá, desgraça alguma chegará na minha tenda. Mas o que é que você usou? Você usou o quê? O nome de Jesus, e você declarou, verbalizou e disse: nenhum mal me atingirá, nenhum mal atingirá a minha família, nenhum mal chegará à minha tenda. Você usou o quê? O nome de Jesus e mais a palavra. Se tornou o quê? Um poder. É como se fosse uma dinamite. E o que é que vai acontecer nos céus? Foi liberada a palavra e foi liberado o quê? Um pedido em nome de Jesus. O que é que Deus vai fazer? Liberar seus anjos para nos proteger. Amém? E nos livrar dos maus. Eu dei o exemplo com o Salmo 91:10, mas você pode usar alinhado sempre a uma outra palavra. Para quê? Para que se torne e verbalize o verbo que se fez carne. O próprio Senhor Jesus. Amém? Tome posse. E você diz: eu tomo posse em nome de Jesus. Aí declara a palavra. E você vai ver isso, que quantas e quantas vezes você saiu para ia acontecer alguma viagem, alguma coisa, você se atrasou um pouco, 10 minutos, 20, 30 minutos, e isso ali foi um livramento de Deus. Se você já orou, ótimo, você viu que funcionou exatamente porque você orou. E se você não orou, foi a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou para nos dar esse livramento. Amém. Mas se você está aprendendo, comece a liberar hoje. Libere em nome de Jesus. E aprenda a escutar o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Senhor Jesus que está aqui, em Espírito, ao nosso redor, sobre nós e dentro de nós. Amém. Abra aí só para a gente já ir finalizando. Marcos 16. Versículo 15. E disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Pregar o evangelho a quem? A todas. Todas as pessoas. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Nós vamos pregar, mas nem todos vão crer. Mas quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Mas quem não crer será o quê? Condenado. Mas você fez a sua parte, você o quê? Deu a oportunidade, ofereceu a pessoa a escolher os caminhos. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Aleluia. Olha só, em meu nome expulsarão demônios. Para mim e para você. Falarão o quê? Novas línguas. Em nome de quem? De Jesus. Se você não ora em línguas, você pede: Senhor, eu quero falar, Senhor Jesus, eu quero falar hoje em línguas em teu nome. Peça. Tudo e use agora o nome do Senhor Jesus. Agora, usar com reverência. Amém. Não vá usar por qualquer, vamos dizer assim, coisas que não sejam dignas do reino. Mas em toda a sua situação, que lhe causar perigo, prejuízo, que você vê que tem que ser usado, você use. Porque o Pai assim nos ensinou. Amém? E foi o próprio Senhor Jesus que me ensinou e ensinou a você. Comece a usar o poderoso e precioso nome de Jesus para você andar em vitória, para você ter vitória, para você ser protegido, para você ser curado, para você ser sarado, para você ser liberto, para você ter suprimento. Use, porque Ele nos deu, a igreja deu aos cristãos essa autorização. Ele disse: pode usar. E quando você usar, não é quando você pensar, não é quando você usar, o meu Pai, que está lá nos céus, para a honra e glória dele, Ele concederá. Para a honra e glória dele, Ele concederá. Amém. Se tudo que você pedir em nome do Senhor Jesus for para a honra e glória do nosso Deus, vai acontecer.
tenha certeza, tenha fé. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Mateus 28. Só para a gente já finalizar. Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto o quê? Vão e façam discípulos de todas as nações. Ele me deu aí autoridade para a igreja e para mim e para você, para nós usarmos o nome dele. E foi dada toda a autoridade nos céus e na terra e embaixo da terra. Sabe o que é isso? É o poder de Deus que nós podemos liberar, nós podemos paralisar, e nós podemos repreender, e nós podemos abençoar. Tudo em nome de Jesus. Amém. E o nosso Pai que está no céu, Ele vai estar sempre disponível para atender. Se tudo que você pedir a partir de hoje for para a honra e glória do nosso Deus, Pai, honra e glória do Senhor Jesus, honra e glória, Ele vai nos atender. Amém, Jesus. Você tem aí acesso hoje a esse recurso para praticar. Se você tiver dúvida antes de pedir, você pergunta ao Espírito Santo. Eu peço e Ele vai te dizer, peça. Amém. E se você não souber pedir, ore em línguas, porque os gemidos inexprimíveis das línguas é a oração que o Espírito Santo leva direto para o Pai. E como Ele sonda o coração, o desejo do coração, Ele vai atender o filho e filha. Amém? Amém. Gente, se tiver algum pedido aí já para as orações finais, né? Oração de cura, libertação, transformações de vida. Se vocês já quiserem pedir no chatzinho, pode solicitar, que nós vamos estar liberando essa unção poderosa em nome de Jesus, que toque cada casa, cada lar, que toque cada vida, cada enfermo que está no hospital, cada enfermo que está em casa também. Nós vamos declarar a palavra de Deus, vamos liberar esta unção maravilhosa. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo tocando em cada um agora, em nome de Jesus. Entra, Senhor, com providências. Entra nessa enfermidade, destrói essa enfermidade. Recria, Senhor. Faz um milagre criativo, Senhor. Que a pessoa receba agora saúde divina, em nome de Jesus. Assim eu declaro, enfermidade seja destruída agora, em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, que estava há 18 anos naquela mulher, que pode estar na sua vida, não importa o tempo, 1 minuto, 10 anos, 30 anos, saia dessa pessoa agora em nome de Jesus. Espírito de aflição, solte esse corpo também, saia dela agora em nome de Jesus e não volte mais. Amém. Espírito Santo de Deus, adentre agora com poder, com a unção maravilhosa, preenche essa casa, preenche esse corpo, traz vida, restaura. Eu declaro agora vocês sarados e curados em nome de Jesus. Amém. Seja no físico, seja no natural, seja no espiritual, seja no emocional. Eu declaro agora a saúde divina chegando até vocês. 1, 2, 3. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Libera a unção. Toca, ativa os dons, os 9 dons. Ativa o dom de língua, Senhor. Recebe aí agora. Mais. Fogo, 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 fogo. Fogo em nome de Jesus. Fogo, fogo em nome de Jesus. Queimando todas as impurezas. Traga o arrependimento. Traga o perdão dos pecados. Traga a cura, a provisão. Recebe agora em nome de Jesus. Restauração da córnea do olho direito agora. Desincha agora em nome de Jesus. Restauração completa, trago agora. Do fígado, do estômago, das veias, sejam desentupidas agora em nome de Jesus. Você vai sentir um calor agora, agindo, chegando até aí. Ai, Senhor, toca. Tudo é para a tua honra e glória, Senhor. Que nós possamos trazer, Senhor, o teu reino aqui na terra. Que teus filhos vejam sinais, maravilhas, prodígios, milagres e curas. Para o teu nome ser engrandecido. Teu nome já é o maior de todos. Mas eles precisam sentir. Recebe aí.
mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, libertos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Paizinho amado, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, esta noite, hoje aqui, Senhor. Nós te agradecemos pelas curas, Senhor, pelas libertações, Senhor, e todas as bênçãos, Senhor, que tu tens feito, todas as maravilhas que o Espírito Santo tem agido na vida de cada um, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, porque tu és bom, Senhor, porque tu és maravilhoso, Senhor. Paizinho amado, eu te peço ainda, Senhor, cura para os que estão doentes, Senhor, provisão, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão necessitando, Senhor, da tua ajuda, da tua palavra, do teu favor, Senhor. Que tu, Senhor, direcione cada um, Senhor, para que eles possam aprender mais de ti, buscar mais de ti, Senhor. E assim, através da obediência, Senhor, através da realização dos teus princípios, Senhor, eles alcancem, Senhor, a cura para toda e qualquer enfermidade, seja na alma, seja no corpo, seja no espírito, em nome de Jesus. Amém. Nós declaramos também ainda, todo esse vírus, toda essa bactéria do Covid, saia do Brasil agora em nome de Jesus. Amém. Nos encontramos sexta-feira, no momento de reconciliação, às 15 horas. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.